Parece ser uma regra, mas os melhores conselhos estão sempre nos comentários. É disso que vamos analisar hoje. Uma mulher conheceu um homem e os dois começaram a se aproximar bastante. Inclusive, os dois tiveram bons momentos porque eles viajaram juntos e começaram a sair bastante. No princípio, ela começou a pensar que existia uma conexão forte, mas não tardou para que as primeiras desculpinhas aparecessem. Ele começou a dizer que estava muito ocupado pelo trabalho, mas como era a fase inicial, a fase da paixão, essa moça não sabia mais o que fazer. E ela pensou o seguinte: vou ao encontro do meu amigo para lhe pedir conselho sobre essa situação. E o amigo lhe aconselhou da seguinte maneira: a pior coisa que pode acontecer nessas situações é quando você corre atrás dele desesperadamente, manda várias mensagens ou tenta convencer essa pessoa para ficar. Em vez disso, é melhor você mostrar que você não está presa esperando alguém que não sabe o que ele quer, alguém indeciso. Depois desse encontro, essa mulher chegou em casa, escreveu uma mensagem muito linda, mandou para esse rapaz, que ela esteve a se aproximar bastante. E no segundo encontro com o seu amigo, ela disse que tinha feito conforme esse amigo tinha lhe aconselhado. Porém, na última parte da mensagem, ela disse o seguinte: estou sentindo uma certa confusão da sua parte, e tudo bem, mas vou me afastar um pouco para não me aproximar de alguém que não tem certeza do que quer. Essa mensagem mostrou que essa moça gostava desse rapaz e lhe deu a seguinte possibilidade: quando ele tivesse desocupado, que poderia lhe procurar novamente. Mas esse amigo lhe disse o seguinte: essa tua última parte da mensagem enfraqueceu a tua posição, porque você mostrou carência, você mostrou que realmente estavas à espera da mensagem dele. O conselho do nosso canal é: você não pode abandonar a tua própria vida tentando manter alguém interessado por você. Não podes fazer isso. Isso aqui é fato. Quando uma pessoa percebe que você tem autoestima, objetivo e não depende dessa pessoa, você se torna mais atraente. Mas é aquilo que eu disse: sempre os melhores conselhos não são aqueles que nós encontramos quando procuramos nossos amigos. Estão sempre nos comentários. E é disso que vamos fazer agora. Feito isso, depois de muita gente ler a história, conhecer a história, também começaram a mandar mensagem e alguns conselhos, e outros carentes que também passaram pelas mesmas situações também ficaram a mandar outras mensagens. E o primeiro comentário é esse aqui. Vamos lá ver. Por que tem que ser tão complicado? Por que precisamos planejar o que vamos dizer ou garantir que estamos dizendo a coisa certa para a reação certa? Por que não pode ser simples? E eu concordo. Ou a pessoa está afim de você ou não está. Sem joguinhos, sem desafios, apenas dois seres humanos sendo sinceros e honestos. Isso é verdade. Acontece que o ser humano é muito indeciso. E os sábios diziam que quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Eu acho que é essa frase aí que os sábios diziam. Mas a última parte da mensagem que essa mulher mandou para este homem mostrou realmente que ela estava carente. E esse comentário diz exatamente sobre: as coisas tinham que ser simples, as coisas não podiam complicar, as coisas não podiam ser tão difíceis, tão complicadas como nós pensamos ser. Esse é o comentário de alguém que entendeu que realmente as coisas não tinham que ser tão complicadas, as coisas tinham que ser simples. E o segundo comentário diz assim: por que as mulheres sempre têm que fazer a coisa certa quando somos enganadas em primeiro lugar? Estou perplexa. Engraçado. Não sei. E aí eu não tenho propriedade para vos dizer se as mulheres têm feito as boas coisas em primeiro lugar ou os homens têm feito as coisas em segundo lugar. Agora, quem é enganado em primeiro lugar, isso não interessa. Quem é enganado em primeiro lugar, isso não existe uma regra definida. Existem pessoas indecisas. Pode ser na parte da mulher e pode ser na parte do homem. Mas acontece que nessa história o que aconteceu não foi a indecisão de uma mulher.
o que aconteceu foi a indecisão de um homem, porque eles estavam a se aproximar bastante, mas de repente ele começou a apresentar desculpas de que estava ocupado pelo trabalho e tudo por ali fora. E ela procurou ajuda de um amigo que lhe aconselhou de que ela podia entender de que as pessoas, quando querem se livrar dela, deixa elas ir. E é melhor ela se valorizar, porque isso vai lhe tornar mais atraente. Mas acontece que ela não fez isso, mandou uma mensagem de que gostava dele e que entendeu que ele estava ocupado e deu a possibilidade de que quando ele tivesse tempo poderia mandar mensagem, e ele disse que essa posição te enfraqueceu. Então esse comentário pode ter, sim, senhor, razão. As mulheres às vezes fazem as coisas certas, mas nós sabemos que às vezes são as primeiras. Comenta. Vamos no segundo comentário que diz assim: meu Deus, comece a orientar os homens para que deem o melhor de si, em vez de sempre jogar a responsabilidade para as mulheres. Esse aqui também deve ser um comentário de uma mulher que está a pedir para que Deus oriente os homens para que deem o melhor de si. Não vai acontecer. O que vai acontecer é se você se valorizar, conforme aquele amigo aconselhou a esta moça de que ela podia se tornar muito mais atraente se ela se valorizasse e não mostrasse carência para esse homem. Ou seja, você não pode abandonar a tua vida totalmente em busca de atenção de alguém. Se ele não quer, vai. Aí vem um outro comentário que diz assim: não o puxe de volta quando ele estiver se afastando. Ele não está interessado em você. E a longo prazo isso vai te machucar. Isso é verdade. Quando nós não entendemos que as outras pessoas não estão interessadas em nós e ainda assim forçamos o guião, nós pensamos que a longo prazo nós podemos converter aquele desinteresse em atenção. Mas o que esse comentário diz é a pura verdade de que esse desinteresse inicial a longo prazo pode ser prejudicial para você. Entendeu? Eu concordo totalmente da forma como foi escrito de que não puxe de volta quando ele estiver se afastando. Ele não está interessado em você e a longo prazo isso vai te machucar. Isso é verdade. A longo prazo vai mesmo te machucar, vai mesmo te fazer mal. Vai mesmo te fazer mal. Vamos para outro comentário que diz assim: a melhor coisa a dizer quando ele se afastar, nada. Deixa-o ir. Eu concordo, mas pronto, nem todos têm estrutura emocional para que quando as coisas mudarem, elas não surtam. Existem pessoas que quando as coisas mudam, elas surtam. Mas esse comentário diz que quando as coisas mudam, a melhor coisa a fazer é deixar em branco. Deixa o indivíduo ir embora. Deixa-o ir. É o que exatamente esse comentário recomenda. Mas é difícil. Nenhum ser humano está preparado para a mudança. Quando as coisas mudam, é difícil as pessoas se calarem. Vai sempre existir motivos para dizer alguma coisa ou mesmo para ficar doido, endoidar. Mas não poderia ser assim. Tinha que ser conforme este comentário que diz que quando as coisas mudam, deixa-o ir. Vamos para o último comentário desta série. Mas essa série, eu preciso te lembrar que é de um acontecimento real. Não é balela, é um acontecimento real. Vamos para o último comentário que diz assim: se um cara começar a se afastar, deixa-o ir. Quando ele está realmente interessado, ele não quer ir a lugar nenhum. Eu concordo. Sim, novamente eu concordo. Vamos pensar no seguinte: quando alguém está interessado em fazer alguma coisa, vamos supor que alguém não quer fazer. Existe uma máxima que diz assim: quando alguém quer fazer alguma coisa, ela procura sempre o meio. Mas quando alguém não quer fazer nada, procura sempre uma desculpa. E esse comentário, bem certinho, bem decorado, bem estruturado, diz exatamente sobre isso. Quando a pessoa está interessada em fazer alguma coisa, ele vai ficar aí, não vai a lugar nenhum. A única coisa que ele vai fazer é sentar e ficar parado, não vai sair. Mas quando ele não está interessado, o que ele vai fazer? Ele vai querer ir mesmo.
não está interessado. Parece que pode acontecer contigo. Se você não tivesse interessado nesse vídeo, logo no princípio você já iria embora. Mas como você esteve interessado, ou está interessado, logo do princípio, você chegou até o final. E a única coisa que falta para você terminar esse vídeo, já sabes, é se inscrever no canal, comentar aqui, colocar o like e você deixar quais são as lições que você tirou dessa história. E se você não deixar, é porque você realmente não esteve interessado. Você só esteve aí, mas pronto, não vai te dar berro, né? Pronto, se você chegou até aqui e você gostou desse comentário, se inscreve. Tamo juntos e até o próximo vídeo. Valeu!